Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu no mercado no dia de hoje, certo? Então, iniciando como sempre a análise pelo diário. Basicamente, do que foi feito de análise ontem, aqui pelo gráfico diário, não tem nenhuma novidade para o que iria se esperar hoje. Claro, exceto se ele abrisse aqui na região dos 93 mil ou na região dos 102.500 pontos, que aí seriam respectivamente uma excelente resistência e um excelente suporte. Gráfico de 60 minutos, ver se tinha algo interessante para o início do dia. Olhando estocástico lento, não tinha absolutamente nada aqui que saltasse aos olhos, tá? Então vamos diretamente para o tempo gráfico operacional, que é o tempo gráfico de 15 minutos. O que tínhamos marcados aqui? Certo? Essa última vela do dia de ontem. Fazendo a marcação do range do dia anterior, a gente tinha essa região aqui, entre máxima e mínima, que estava compreendida dentro da máxima e da mínima do dia de ontem, e que também, por sua vez, estava compreendido dentro da máxima e da mínima do dia de anteontem, também conhecido como quinta-feira. Então, nesse caso, a gente tinha um caixote maior aqui, tinha o caixote do dia de ontem, de anteontem, desculpa, sexta-feira, do dia de ontem. Então a gente tinha uma região bastante importante, que era aqui o nosso 50%, a nossa região de 0% e a nossa região de 100%. Primeira vela do dia, abre rompendo tanto a máxima do dia de ontem, quanto a máxima do dia de anteontem, quanto a máxima de quinta-feira. Essa daqui, como eu sempre menciono, é a laje mais espessa dos vendedores, desde que se confirmem vendedores nessa região. O que é o mais correto a fazer nessa barra? É vender ela por ser uma barra de tendência de alta, tentando romper a laje dos vendedores? Não. É diferente de quando eu exemplifiquei em algum dos vídeos aí, que o preço já vinha trabalhando lateral dentro do pregão do dia e ele dá um breve rompimento aqui para cima. São coisas diferentes de quando ele já na primeira barra do dia nos confirma esse rompimento, tanto em relação com um bom deslocamento do preço em relação à máxima do dia anterior, percebe que mais de 50% da vela rompeu, a máxima de anteontem, mesma coisa, um rompimento se deslocando bastante em relação a esse ponto, e em relação à quinta-feira, nem tanto. Então, eu iniciei compras leves aqui, porque poderia ser que funcionasse como uma resistência e o preço ficasse trabalhando dentro desse range, entre a máxima do dia de ontem e de sexta-feira e a máxima de quinta-feira. O que é o mais prudente? O que poderia se aguardar? Uma continuidade para cima com outra barra de tendência de alta, confirmando este rompimento, e agora essa, que era a laje mais espessa dos vendedores, passaria a ser a laje mais espessa dos compradores. E a gente pode projetar qualquer um desses níveis lá para cima, certo? Seja amplitude do dia de ontem, de sexta ou de quinta-feira lá para cima, e teríamos um novo 0% aqui, 25%, 50%, 75% e 100%. Percebam a segunda barra do dia, o que acontece? Confirma esse nosso rompimento, certo? Então agora dá para se dizer que aqui na região do 96.900, 97 mil pontos a gente tem um suporte, certo? O nosso alvo esperado é aproximadamente a amplitude dessa primeira barra lá para cima, que nos daria um alvo por volta de 98 mil pontos. O que a gente tem aqui? As duas primeiras barras do dia, duas barras de tendência, depois uma barra de correção, corrigindo menos da metade da barra seguinte, então passando essa máxima, provavelmente o preço aceleraria, certo? E foi o que fez, cutucou, chegou bem próximo do alvo aqui, tá? Porém, o que acontece? Aqui dá para se dizer que o alvo foi atingido. Chegou bastante próximo do alvo, faltou aí 10%, 15% desse alvo.
Nessa vela aqui, é uma barra de tendência de baixa? Sim. Reverteu a abertura da última barra de tendência de alta? Sim, que era esta barra aqui. Percebam que o fechamento dela está aqui, está fora do range dessa última barra, então ela foi revertida, essa abertura da última barra de tendência de alta, por essa barra de tendência de baixa. Só que a gente tinha que estar atento que a gente tinha um suporte aqui nessa região. E claro, toda essa região aqui na verdade é um suporte, toda essa região que eu estou marcando com as setas. Mas dava para se fazer um trade contra a tendência aqui, desculpa, a favor da tendência, mas sabendo que estava perto de uma região onde tinham muitos compradores. E o alvo inicial, aqui principalmente quando a gente tem um suporte, como nesse caso, muito forte, tem que se atentar muito a essa questão de alvo, certo? Porque ele cumpre muito próximo ou bate no ponto e volta de maneira abrupta. Então o que a gente tinha aí? Alvo sendo atingido tranquilamente, correto? Projeção dessa vela aqui para baixo, alvo mais do que atingido. Percebam como foi praticamente milimetricamente atingido aqui, deve ter passado de 5 pontos abaixo. Depois disso, a última barra de referência de tendência de baixa que nós tínhamos era essa barra aqui. Marquei em amarelo. Essa barra aqui, que teve a sua abertura revertida por essa barra de tendência de alta. Então, a partir daqui, se iniciam compras de rompimento, pullback, alvo, pelo menos essa amplitude projetada aqui para cima, correto? E sabendo que estamos comprando perto de uma região de suporte, ou seja, tem uma probabilidade maior de o preço continuar se deslocando para cima, porque ele está saindo de uma zona de compradores, que é toda essa região aqui que eu estou marcando em amarelo, para ficar extremamente visível. E aí o preço vai lá, continuidade para cima, alvo atingido, em nenhum momento aqui mostrou reversão para venda, certo? Aqui também não, a última barra de referência de tendência de alta era essa, agora é esta aqui das 15 horas, apagar essa linha aqui, continuidade, continuidade, percebam que o alvo dessa vela que era aproximadamente 600 pontos, mais do que atingido aí para cima, por enquanto continua em tendência de alta, agora aqui houve uma reversão, essa barra aqui de tendência de alta, fechou fora do range dessa última barra de referência e a abertura dela foi revertida por essa barra de tendência de baixa. Então se vende perdendo mínima e pullback. E para quem entrou nesse trade, acabou estopando. Mas tivemos aí dois excelentes trades aqui, representando esse gain com essa venda, este gain com essa compra, e esse loss aqui com essa venda. Então, um dia mais do que vencedor, perfeito? Agora vamos para o dólar. Dólar. Fazer a marcação do range do dia anterior. O preço abriu aqui dentro do range do dia anterior, na região do 100%, que é a nossa laje mais espessa dos vendedores, correto? Foi confirmado por essa primeira barra de tendência de baixo. Então, se vende perdendo mínima e pullbacks aqui. Alvo, aproximadamente essa amplitude projetada para baixo. Vai lá e rompe, o alvo já é atingido. Dá para se continuar vendendo? Sim, mas mais leve. Até o momento não teve reversão para alta. Continuidade, continuidade. Tudo isso aqui é pullback, tá? Por quê? Qual é a nossa barra de referência de tendência de baixa aí que está no gráfico? É essa aqui. Por quê? Ó, é essa barra. Essa daqui é uma barra de tendência de baixa? Sim. Porém, o corpo dela, que nesse caso a gente está olhando para o fechamento, está contido dentro do range dessa outra barra maior de tendência de baixa. E essas outras duas barras não são barras de tendência. Então tudo que está acontecendo aqui é pullback. E quando se identifica isso no gráfico, que tem uma amplitude grande que o preço pode fazer de pullback sem reverter a tendência, não se adicionam lotes ou se adiciona com muita parcimônia, de maneira espaçada e lenta.
Por quê? Onde é que é a melhor região para vender? Se eu sei que a minha última perna de referência é essa, aproximadamente na metade dela. Ou se eu considerar essa amplitude total, aproximadamente aqui, nessa região onde teve este fechamento e essa abertura de vela anterior. Olha o que o preço faz, continuidade para baixo. Continuidade para baixo, nenhum sinal de compra, nenhum sinal de reversão para compra, chegou até a mínima do dia. Então daqui dessa primeira venda, 83 pontos, certo? Depois disso, deixou este candlestick, que é um candle de lateralidade em cima da mínima do dia, depois de ter se deslocado tudo isso. Ou seja, se for deixado uma barra de tendência de alta aqui, pode-se pensar em comprar, mesmo que ele não tenha revertido essa barra ainda. Só que o mais coerente é esperar aqui é o seguinte, foi para baixo, barra de tendência de alta em um excelente contexto, que é a mínima do dia anterior, para este caso aqui em que o preço já abriu dentro do range do dia anterior. Então, está aqui a formação da nossa barra de tendência de alta, sem necessariamente reverter a última barra de referência de tendência de baixa, que está representada por esse topo aqui, que a gente espera um pullback aproximadamente metade da vela para iniciar mais compras e aí pensar numa possibilidade de rompimento de topo e agora sim revertendo a tendência e continuidade para cima e só sair quando efetivamente houver um sinal de tendência de baixa. Aqui seria isso aqui desenhando as velas, ó. A vela que na verdade foi de indecisão, né, porque deixou esse pavio inferior, depois uma vela de tendência de alta aqui, e aí se espera um pullback nessa região e se compra mais ou menos na metade dessa vela aqui. Segunda vela é uma vela de tendência de alta, certo? Não reverte sequer essa máxima aqui e muito menos a abertura dessa base de tendência de alta, mas pelo contexto é possível fazer compras aqui aproximadamente nos 50%. Esperando o quê? Um possível fechamento desse gap aqui que ficou aberto, que é onde o preço volta para retestar este rompimento, porque o preço fez isso aqui. Opa! Fez um pivô de baixo, perdeu o fundo, volta para retestar o rompimento. E aí talvez para voltar a cair, ou continuidade para cima, retesta essa região agora como suporte e retorna à subida. Aqui se aproximando dos 50%, olha como tem, que na verdade era nessa região, olha como o preço praticamente não fecha abaixo, certo? Mas a operação em si mais segura ainda não ocorreu, porque ainda não teve uma barra de tendência de alta que tenha revertido a última barra de referência de tendência de baixa, que neste momento é esta barra aqui das 15 horas. Ainda não, mas de novo, olha o que o preço faz nessa região aqui de mínima, mesmo que ainda não tenha revertido. Se percebe que essa linha de tendência de baixa aqui menor e essa já foram quebradas, e olha o que o preço faz. Impulsão para cima, correção, impulsão. Se for pensar numa LTB mais longa, tem essa que também já foi rompida. Agora aqui efetivamente tem uma reversão para cima, quando essa barra aqui de tendência de alta fecha acima da abertura da última barra de referência de tendência de baixa, então se compra rompimento de máxima e pullback. E aí, claro, acabou estopando aqui, claro não, né? Mas era um trade já bem tarde para ser feito, abrir trade. Por exemplo, essa barra que a gente está com o mouse aí em cima abriu às 17h15, ou seja, ela fechou às 17h30. Então não é recomendado que se entre em trades tentando pegar uma pernada de tendência a este horário, porque o mais provável é que o preço não chegue no seu alvo e possivelmente feche negativo ainda mesmo sem ter estopado. Porque após a formação dessa barra de impulsão aqui, que é essa barra de tendência de alta no caso, é esperado um pullback. E o pregão encerra exatamente dentro do pullback. Claro, neste caso ele chegou a revertendo aqui, quando essa barra fechou, mas não era para vender aqui, não é recomendado, embora tenha sido atingido o alvo aí também. Então um gain
bem grande aqui no dólar, fluido até aqui embaixo. Depois disso, claro, marquei daqui de cima porque abriu dentro dessa região, se entende que é a região mais cara, então dá para começar a fazer alguns scalps na venda já, devido ao contexto, mas bem leve. Uma coisa que é interessante olhar o gráfico de 2 minutos para tomar uma referência antes do 15 minutos, porque a gente tinha uma boa posição de venda, certo? E percebe que a primeira barra do dia já é uma barra de tendência de baixa. É diferente de se tivéssemos uma primeira barra de tendência de alta formada no gráfico, porque o que a gente procura é contexto, que é onde a barra está ocorrendo, e a barra em si ocorrendo. Então, se eu tenho uma região de venda, que é a região do 100%, com uma barra de tendência de baixa, eu tenho o melhor cenário possível. Se eu tiver uma região de venda com uma barra de tendência de alta, eu não tenho o melhor cenário possível. Então, o mais prudente nesses casos é ou aguardar a confirmação do rompimento para cima, ou aguardar agora uma barra de tendência de baixa para confirmar o nosso movimento aí, confirmar a leitura. Então, índice dólar basicamente era isso, que foi só o que eu olhei hoje. Vamos dar uma olhada em ações. Petrobras, vou marcar aqui o range do dia anterior. Fazer a marcação entre mínima e máxima. O preço abre aqui nitidamente rompendo a máxima do dia anterior e já tem uma recusa na vela seguinte. A mínima dela já é perdida. Então, neste caso aqui, por exemplo, o preço abriu rompendo a laje mais espessa dos vendedores, que era a máxima do dia de ontem. Isso aqui seria testado como suporte caso os candlesticks nos confirmassem isso, que seria algo como uma barra de tendência de alta aqui para cima, certo? Ou o preço sequer, ou mesmo que ele testasse essa região, que tentasse perfurar e deixasse pavio para baixo. Não foi o que ocorreu. Formando velas desse tipo aqui, ó, ou a primeira vela do dia era uma barra de tendência de alta para cima, assim, ou quando ele foi retestar aqui e perfurou esse nível, que ele deixasse uma vela desse tipo aqui, preferencialmente com corpo verde, mas pavio inferior aqui, assim. Opa, isso aqui. E não foi o que ocorreu. Então nos confirma essa venda aqui, seria possível já fazer uma venda aqui por armadilha, alvo mais do que atingido, certo? Mas por enquanto continuidade na venda aí, nenhum sinal de compra. E chegou na mínima do dia anterior, a mesma coisa que foi dita lá no gráfico do dólar, chegou numa região de contexto importante, que era a mínima do dia anterior. Se mostrar uma barra de tendência de alta, dá para subir comprado aqui aproximadamente nos 50%. Ou efetivamente espera a reversão pelas barras, só que a última barra de referência de tendência de baixa está aqui. Certo? Então, agora sim, dá para se dizer que pelo contexto aqui já foi revertido, mesmo que o fechamento dessa barra de tendência de alta esteja no mesmo nível dessa barra, da abertura dessa última barra de tendência de baixa, e o preço se desloca para cima. E o alvo aí já foi atingido. Daqui para cá a gente tinha 1.1, 1,5 já tinha andado, certo? E efetivamente aqui ocorre uma reversão para baixo, só que fim de pregão já. Então 2 trades, ou tenha feito só o primeiro e já saiu com gain. Vamos olhar para a Magazine Luiza. Olha aqui, ó, o cenário oposto do que ocorreu em Petrobras. Por exemplo, eu vou marcar o range do dia de sexta-feira, por quê? Porque a amplitude do dia de terça-feira ficou contida dentro da amplitude de sexta-feira. Então vou marcar as duas aqui. E que nesse caso, a mesma situação do índice, na verdade, aqui também, né? Temos 3 ranges aqui, um dentro do outro. Sendo o de quinta-feira o maior, de sexta-feira intermediário, e o de ontem também contido dentro dessas regiões. Percebam que Magazine Luiza abriu rompendo essa região, certo? Confirmou com uma barra de tendência de alta, e aqui não teve nem dúvidas pelo seguinte, olha quanto acima da máxima mais alta que eu tinha esta máxima,
essa máxima e essa máxima, olha quanto de corpo fechou acima do rompimento e quanto eu tenho abaixo. Eu tenho 60% acima da região de rompimento e 40% abaixo. Ou seja, trade confirmado aí. O que se faz agora? Se compra rompimento de máxima, se compra pullbacks e alvo aproximadamente essa amplitude repetida aqui para cima. E aí continuidade, alvo atingido aqui. Acho que sim, vamos ver. 2,50, 1,90%. Agora sim, acho que atingiu. Alvo atingido aí, 2,3, certo? Só que, para quem quisesse continuar comprado, aqui não teve reversão para baixa, né? Todas essas velas só corrigiram dentro dessa vela de tendência de alta. Depois essa era a última barra de referência de tendência de alta e foi revertida aqui, vamos ver? Sombra inferior 0,35, então no mínimo 0,7 de vendedores, tá? Não era uma barra de tendência de baixa. Essa outra barra aqui 0,19, então no mínimo 0,40 de vendedores. Também não era uma barra de tendência de baixa. Então se continuaria nesse trade. Também não era uma barra de tendência de baixa. Agora sim era uma barra de... Deixa eu ver essa daqui de novo. Acho que eu medi errado. Vou pegar daqui. 0,18. Então o mínimo é 0,36 de vendedores. Ela tem 0,38. Então ela é uma barra de venda sim, de tendência de baixa. Então teria sido atingido o primeiro alvo aqui dessa primeira compra, correto? Atingido lá em cima. O preço lateralizou, quebrou linha de tendência. Também não marquei aqui, mas certamente chegou numa região próxima dos 100% dessas outras amplitudes. Vou fazer a marcação. Aqui houve a reversão da abertura dessa última barra de tendência de alta por essa barra de tendência de baixa. Pelo menos essa amplitude projetada aqui para baixo, o alvo atingido. E aí depois reversão para alta aqui de novo, aproximadamente essa amplitude projetada lá para cima. E alvo atingido, reversão nessa barra aqui, devido ao contexto também. Rompeu a máxima anterior e já voltou. A abertura está no mesmo nível desse fechamento, mas devido a esse contexto já dá para vender aqui e alvo atingido. Mas como o primeiro trade já deu certo e ele demorou bastante tempo para chegar no alvo, aí 3 horas dá oportunidade de fazer várias entradas e saídas aqui. Então é um trade bem lucrativo. Só vamos jogar aqui, ó, essa amplitude aqui, ó, que é a amplitude intermediária projetada lá para cima. Olha o que a gente tinha chegando lá na região aqui entre 100% e 75% e o preço sentindo essa região. Se jogar esta maior, provavelmente vai dar no 50% dela. Exatamente, dentro dessa região aqui dos 50%, que é uma região que o preço briga, porque tem praticamente a mesma quantidade de vendedores e de compradores. Então aqui é uma região que o preço tem que mostrar decisão para que se vá a favor ou contra um dos lados, certo? Uma olhada em VEG. Tendência, hein? Fazendo a marcação do range do dia de quinta-feira e da sexta-feira, correto? Por quê? Quinta-feira estava abrangendo o range de sexta e a região em que o preço abriu hoje. Percebam aqui, ó, o preço abre acima dos 50% de quinta-feira e abre rompendo a máxima do dia anterior. Olha como ele não mostra recusa, olha como é uma barra de tendência de alta. Então, se compra rompimento e pullback, ou aguarda uma outra barra fechar acima e se compra o pullback dessa região. Olha o que o preço faz. Ou compra aqui, certo? Olha como ele volta, mas não fecha abaixo. Ou aguarda a confirmação depois dessa segunda vela. Ela retorna aqui nessa região que antes era resistência. Pintar de vermelho, antes era resistência. E depois que confirmou com essa segunda vela do dia, agora virou um suporte. O preço retesta aqui, marquei em amarelo, fazendo isso aqui e indo lá para cima. Foi exatamente isso que fez.
não mostrou nenhum sinal de reversão para baixo aqui. A última barra de referência de tendência de alta é esta aqui. E só foi ter reversão nessa barra aqui. Então, para quem tradou dessa região ou dessa, a gente está falando aí de 13,5%, certo? Uma bela oscilação. Vale? Vale também abriu dentro do range do dia anterior. Primeira barra do dia não é uma barra de tendência que a gente geralmente toma como referência para ações, porque ela é majoritariamente formada por sombra, certo? E também, por ter aberto dentro do range do dia anterior, ela está bem próxima aqui da região do 100%. Então, o ideal seria procurar algo na venda aí, esperando uma barra de tendência de baixa, que foi formada aqui, vamos ver, vamos ver qual que é a amplitude de compradores aqui, 0,37, então no mínimo 0,74 para cima. Tem 0,96, então é uma barra de vendedores, se vende perdendo mínima e pullbacks, certo? Aqui, continua trabalhando dentro do range, aqui estopou, foi revertido. Que isso? Na verdade eu estava olhando o dia do dia 3. Não faço mais vídeo depois de ter jantado. Fica muito letárgico. Mas vamos lá. Fazer a marcação do range do dia anterior aqui, que nesse caso era de terça-feira. Abriu próximo da região do 100%, que é aqui. Primeira barra já é uma barra de tendência de baixa. Se vende perdendo essa mínima aqui, pelo menos essa amplitude projetada para baixo. Enquanto não mostrar reversão para compra, não se compra. Alvo mais do que atingido aqui, 1,20 na primeira vela para baixo. Aqui toda essa região somente pullback, percebe como corrige curto aqui, ó. Corrige menos de 50% dessa última barra de referência de tendência de baixa. Olha a impulsão dela, olha a correção, aqui ó, para baixo. Já que eu não marquei pavio aqui, também não vou marcar esse inferior, então o correto seria fazer isso aqui, ó. Isso. Olha como corrige menos da metade da impulsão que teve. Dá para se dizer que é algo como 55 aqui, 45 embaixo. Ainda nada, nada. A barra de referência de tendência de baixa é essa aqui. Tudo que ocorrer aqui dentro é lateralização. Sem nada definido ainda. Agora, depois de ter percorrido aí mais de 2,5%, uma nova barra de tendência de baixa, que é esta aqui, que tem o fechamento dela abaixo do range dessa última barra. Então agora ela é a última barra de referência de tendência de baixa, certo? Provavelmente deve ser a última barra do pregão. Teve mais essas aqui, mas apenas um trade que carregou até o fim do dia em posição. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Valeu, falou galera, tchau.